Que tal se profissionalizar e expandir os seus conhecimentos com cursos sobre tecnologia por preços imbatíveis? A nossa curadoria de cursos Udemy tem as melhores opções para você. Saiba mais no link na descrição. O Ubuntu 18.04 LTS finalmente chegou e agora chegou a nossa vez de ver quais são os grandes pontos fortes e fracos dessa nova versão. Caso você tenha ficado de fora do mundo Linux de 2016 para cá, o Ubuntu, que antigamente usava a interface Unity com esse visual clássico e característico, passando por várias mudanças, acabou voltando ao GNOME. Isso mesmo, voltou. Para você que conheceu o mundo Linux recentemente, originalmente o Ubuntu usava GNOME até 2011, mais precisamente, onde a interface Unity chegou. Em 5 de abril de 2017, Mark Shuttleworth, fundador da Canonical, a empresa que desenvolve o Ubuntu, anunciou que estava desistindo do Unity e do mercado mobile e trazendo o Ubuntu de volta às origens, alegando que tinha chegado a hora da Canonical crescer e abrir o seu capital para investidores, onde projetos que não dessem muito lucro deveriam ser cortados, e nisso acabou saindo o Ubuntu Phone e o Unity também. Contextualizando aí a história, agora nós temos a primeira versão LTS do Ubuntu com 5 anos de suporte, a vir com GNOME Shell como interface gráfica. Dentre as novidades, além do GNOME Desktop em si, que além do Shell contempla também um monte de aplicações do GNOME, nós temos vários pormenores também que vão modificar a sua experiência se comparado com o GNOME padrão. Aqui no canal nós temos a review do beta do Ubuntu 18.04 LTS, então você pode assistir ela aí para ver com uma lupinha e os pormenores do sistema, beleza? Nesse vídeo eu vou focar nos pontos positivos, novidades, pontos negativos desse Ubuntu aí que geralmente o pessoal não fala quando mostra, né, simplesmente o que teve de novo. Você encontra a review desse beta aqui na descrição e francamente não mudou tanto assim de lá para cá como era de se esperar. Aqui na descrição você também encontra o link para um artigo muito legal que eu fiz lá no blog GeoLinux com 7 coisas para você fazer depois de instalar o Ubuntu 18.04 LTS. Francamente tem bem mais de 7 coisas que eu coloquei no artigo, é um artigo extremamente completo e você pode conferir aí para aprender a deixar o seu Ubuntu afinado para o seu uso diário. Nesse novo Ubuntu, já na instalação, nós temos a opção de fazer a instalação mínima, que é mais enxuta e com menos aplicativos. Aqui no canal nós temos também um vídeo que mostra para você qual a diferença exata entre a instalação normal e a mínima, incluindo os testes de consumo de RAM, entre outras coisas. Eu vou ser bem sucinto, acredito eu, e vou separar aqui essa review em duas partes. Pontos positivos e novidades interessantes e pontos negativos e bugs que eu encontrei. O primeiro ponto positivo é que o Ubuntu parece estar mais estável, ou pelo menos o aporte está menos falastrão. Para você que não está ligado, o aporte é aquele sistema de reportar bugs que o Ubuntu sempre teve, aquela janelinha xarope que de vez em quando, ou de vez em sempre, aparecia para avisar que alguma coisa que você nem sabia o que era não estava funcionando direito. Pois bem, parece que ou o Ubuntu está mais estável e o aporte não tem muito o que reportar, ou esse reporte está sendo de uma forma menos drástica, né? Sem interromper tanto assim o usuário, o que é uma coisa boa, independente do sentido que seja, né? Aquela janelinha que aparecia muitas vezes dava a impressão de que o Ubuntu era extremamente bugado, enquanto que o pessoal comparava com outras distribuições que nem sequer tinham o mesmo sistema de reporte de bugs agressivo que a Canonical tinha implementado aí no Ubuntu, né? Então dava a impressão de que um sistema tinha muito bug e o outro não tinha. Mesmo que os dois tivessem o mesmo erro, se um mostrava e o outro não, parecia que o que mostrava é que estava tendo problema. Então, de certa forma, é um ponto positivo. O visual tradicional com o tema Ambiance e os ícones Ubuntu Mono Dark, Radiance e Ubuntu Mono Light, por mais antiquados que sejam, garante a identidade visual que foi construída junto com o Unity. É tão interessante ver essa questão que se você colocar esse tema laranja com esses ícones em qualquer interface, automaticamente você acaba remetendo ao Ubuntu por conta da identidade visual. Eu até critiquei o fato deles não terem colocado o tema novo que foi desenvolvido nessa nova versão, mas é compreensível que eles façam essa escadinha, né, de troca, não trocar tudo de uma vez. Já mudaram toda a interface, mantendo os ícones e a coesão visual, pelo menos o pessoal vai olhar e ainda vai lembrar do Ubuntu. Porque se mudasse tudo isso, talvez pensassem que seria um sistema um pouco diferente, assim, tal. Compreensível. Então, a manutenção do novo tema acabou fazendo parte dessa nova release.
Falando em aspectos visuais, temos uma repaginada aqui no Nautilus, que agora tem essa parte escura do lado esquerdo. Eles acrescentaram um detalhezinho aqui em cima também, que você pode perceber quando você entra numa pasta, fica mais profundo aqui o caminho, né? Um pequeno detalhe que não tinha na versão beta, se eu não me engano. E aqui do lado de cá nós temos esse visual, mas não sei se sou só eu ou você também achou isso. Dá a sensação de que essa barra poderia colapsar e ficar só os ícones, né? Ou ocultar e exibir e tal. Tipo assim, você poderia ocultar a barra aqui e aparecer só aqueles ícones desse lado, dá essa sensação por conta do design que foi feito. Mas ficou bonitinho, vocês não acharam? Outra coisa muito legal é que agora na central de aplicativos nós temos muitos pacotes Snap. Você pode ver que eles estão lotados, praticamente todos os programas que você vê na home hoje em dia são Snaps. Outra coisa bacana de se dizer é que os pacotes Snap em específico têm configurações de permissão. Então, do mesmo jeito que a gente faz no Android, que dá permissão para acessar o webcam, dá permissão para acessar os arquivos, coisas assim, você também pode configurar isso nos Snaps. Um aplicativo pode ter acesso a uma coisa e não ter acesso a outra, que é uma coisa bem legal. Eu acho que é interessante comentar que, como ponto positivo, as animações do Gnome, a forma com que ele se comporta, tá bem fluida, o design tá legal, assim, a forma com que as janelas se movem, etc e tal. Então, com certeza ajuda na experiência do usuário. Querendo ou não, o Unity tinha um comportamento um pouco mais engessado e não tinha tantas animações em todas as janelas. O Gnome é mais bonito, por assim dizer, nesse aspecto. Outra coisa legal e nova que vem nessa nova versão do Ubuntu é uma mensagem de boas-vindas assim que você loga no sistema pela primeira vez. Essa mensagem de boas-vindas tenta te introduzir ao novo Ubuntu, aí mostrando alguns aspectos do novo visual, da nova interface, onde você acha as suas coisas aí, especialmente, me parece, para quem vem do Unity, que é a outra LTS, então vai ter essa, querendo ou não, vai ter esse choque, né, de novidades. Outras coisas que eles oferecem através dessa tela de boas-vindas são configurações para privacidade, onde você consegue ver inclusive o tipo do reporte de dados, né, que agora a Canonical faz, que você pode escolher enviar ou não e configurar lá na seção privacidade do Gnome Control Center. E também você vai poder configurar outros serviços como Live Patching, por exemplo, que daqui a pouco eu vou falar um pouco mais. E no final ele ainda vai te dar aí as opções de você instalar alguns softwares sugeridos. Essa janela, pelo que eu vi, ela vai mudando ali com o tempo, que são softwares em Snap disponíveis na central de aplicativos. Aí é uma iniciativa legal, ainda é pouco para o que eu espero do Ubuntu, mas melhor do que nada, né? No artigo lá das 7 coisas para fazer depois de instalar o Ubuntu que eu fiz lá no blog, eu detalhei especificamente essa parte aí do bem-vindo que eles colocaram. E aí você pode conferir para ver todas as opções que você tem lá certinho, beleza? Pode parecer uma coisa simples, mas é um ponto positivo também você poder mover a dock que fica do lado esquerdo para baixo e para a direita. Você deve lembrar, se você utilizou o Unity, que por muito tempo os usuários pediram esse recurso de poder movimentar o local da dock, por mais que eu ache que a esquerda geralmente é onde fica melhor mesmo por questão de aproveitamento de espaço. Mas ainda assim, a liberdade é boa para que o usuário possa customizar como ele quiser. Essa dock do Ubuntu com Gnome pode ser movida para baixo e para a direita sem problema nenhum, além da posição original na esquerda. Na verdade, ela pode ser movida até para cima, mas não diretamente pelas configurações do sistema. Isso aí vai ficar para um outro vídeo por aí. Outra coisa importante de você saber é que por essa ser uma versão que foca em estabilidade, eles voltaram com um servidor gráfico padrão, o Xorg. O Wayland vai ficar lá como opção na tela de login para quem quiser testar. É recomendado utilizar o Wayland somente com drivers open source, beleza? Então se você tem placa NVIDIA, é melhor você ficar com o Xorg. Inclusive, se você instalar um driver proprietário da NVIDIA, o próprio Ubuntu vai tirar a opção de Wayland da tela de login para evitar que você faça alguma besteira. Pelo menos era isso que ele estava fazendo. Eu não sei se ele vai permanecer com esse comportamento. E falando em drivers, nós temos o kernel 4.15 nessa nova LTS que tem melhoria para hardware AMD. Então você que usa processadores Ryzen, por exemplo, ou que usa placas de vídeo da AMD que precisa de um kernel focado nesse tipo de coisa, o kernel 4.15 em diante pode ser uma boa alternativa. E esse 4.15 é justamente o que o Ubuntu 18.04 LTS está trazendo e certamente vai receber atualizações no futuro. Falando em drivers, falando em kernel, eu não poderia deixar de mencionar a novidade do sistema de live patching da Canonical para o kernel Linux do Ubuntu. Ok? Antes até eu tinha comentado que eu ia falar sobre isso, né? Então, o live patching, para você que não conhece, a gente já falou sobre isso no blog, se eu não me engano.
O Live Patching é um sistema que permite que o kernel, ou seja, o núcleo do sistema operacional, que é o Linux, seja atualizado sem a necessidade de você reiniciar a máquina para que as atualizações, melhorias ou os patches que sejam aplicados já estejam funcionando. Num servidor isso é tão interessante que você pode aplicar correções de segurança sem precisar reiniciar a máquina, sem precisar reiniciar o servidor. No desktop funciona do mesmo jeito, mas isso aí convenhamos que um usuário de desktop não vai tirar tanto proveito assim, afinal reiniciar a máquina não é nenhum sacrilégio, isso acontece de um dia para o outro, por exemplo. Mas sem dúvida é um recurso legal. Legal em dois sentidos. Ele é premium da Canonical, ou seja, as empresas pagam para ter esse recurso aí de uma certa forma em específica, com suporte e tal, mas ele também é liberado gratuitamente para os usuários aí de desktop. Você pode se logar com a sua conta do Ubuntu One, se você não tem, você pode criar na própria tela de configuração do Live Patching, que você encontra diretamente na instalação, na tela de boas-vindas, e se você deixar de lado essas duas opções, ainda você encontra nos softwares e atualizações. Você se loga lá e aí a partir desse momento o Live Patching já está funcionando. Live Patch que inclusive é um recurso instalado via Snap. Por último, mas não menos importante, uma novidade não tão nova assim, o Ubuntu 18.04 LTS agora é só 64 bits, não existe mais versão de 32 bits para desktop. Se você quiser usar um Ubuntu 32 bits, você vai precisar ir para alguma das flavors que ainda está oferecendo essa arquitetura. E pelo que eu sei, todas estão, menos o Ubuntu oficial, original, aí com GNOME agora. Outra coisa nova, mas que não é necessariamente uma novidade, porque estava acontecendo desde o Ubuntu 17.10, é que swap agora não precisa ser necessariamente uma partição. Por padrão, o Ubuntu cria um arquivo para swap que dá uma maior maleabilidade, né, se você quiser mudar o tamanho dele. Beleza, agora bora falar dos pontos negativos e os bugs que eu encontrei, porque tem alguns aí, tem alguns. É engraçado porque alguns bugs eu encontrei só em alguma instalação e outra. Eu instalei em duas máquinas. Rodando em uma máquina eu tive bugs, rodando em outra máquina eu não tive bugs. Então você pode comentar se você sofreu do mesmo mal que eu sofri. Mas independente desses bugs que acontecem em uma máquina e outra não, existe uma coisa que aconteceu em todas as vezes que eu testei. A instalação dos snaps. Os snaps eles são como se fosse imagens de aplicativos, é como se fossem os DMG do macOS, só que instalados através da GNOME Software. Então, acontece um pequeno travamento toda vez que a montagem dessa imagem está sendo feita, pelo que eu percebi. Porque o processo de instalação que você vai, clica no instalar, digita a sua senha, aguarda o download, ocorre tudo bem. Mas a partir do momento que ele está chegando no 100%, que é quando ele está criando o ícone no menu, enfim, fazendo a montagem desse snap, o sistema congela, não mexe o mouse, não mexe nada com o teclado também, fica estático aí por alguns segundos, depois ele descongela e volta ao normal. Isso com certeza é um bug e eu percebi em todas as vezes que eu testei. Não sei se fui só eu, você pode deixar aí nos comentários. Outra coisa que esse Ubuntu 18.04 acabou herdando é aquele bug de memória do GNOME no processo do GNOME Shell, que conforme você vai usando o GNOME Shell, como eu já tinha mencionado, vai aumentando o consumo de RAM e tal. Pelo que eu vi, o pessoal do GNOME já conseguiu encontrar o problema e corrigir, porém a correção vai sair no GNOME 3.30, se eu não me engano, e o Ubuntu está usando 3.28 e provavelmente vai permanecer nele por um tempinho aí, por ser uma versão LTS. No entanto, parece que os desenvolvedores vão portar a correção desse bug do 3.30 para o 3.28 para que o pessoal da LTS não fique com esse problema. Ainda assim, parece que já deu uma diminuída considerável naquele problema que existia. Ele crescia muito toda vez que você abria e fechava o overview, por exemplo. Agora não me parece mais tanto, mas ainda assim existe esse leak de memória que, na verdade, pelo que eles explicaram, não é exatamente um leak. Eu falei antes do tema como um ponto positivo, mas ao mesmo tempo ele é um ponto negativo. Eu acho que o pessoal que usa o Ubuntu há muito tempo se decepcionou em mais uma vez ter que ficar com aquele tema antigo como padrão, né? Enfim, existe um tema novo aí que a comunidade desenvolveu, mas eu tive dois comportamentos. Em um, eu instalei em um computador e funcionou perfeitamente, posso usar ele normalmente. E no outro, se eu tentar mover um ícone na dock com o tema novo, ele simplesmente reseta a sessão e volta para a tela de login. Então eu tive esse tipo de problema, esse novo tema aí que está sendo distribuído pela própria GNOME Software, como um snap, se chama Community Theme, e eu já tinha mostrado ele em posts do blog e em vídeos do canal também.
Podemos dizer que alguns pontos negativos do novo Ubuntu remetem exclusivamente ao GNOME. Eu acho a GNOME Software, por exemplo, muito lenta para encontrar aplicativos, além de ela não mostrar aqueles pacotes que não tem ícone. Conversando com o George numa entrevista que ele deu aqui para o canal, o George é um dos desenvolvedores do GNOME, ele explicou que a ideia era fazer uma curadoria um pouco maior e só colocar softwares que tenham maior qualidade. Ou seja, aqueles que o desenvolvedor se preocupou em pelo menos colocar um ícone, mas nós temos vários probleminhas aí. Tem vários snaps e aplicativos normais que não tem um print, por exemplo, que a GNOME Software tem aquela área onde mostraria uma imagem do aplicativo. Nem todos eles têm esse tipo de coisa. A pesquisa muitas vezes é lenta para encontrar alguma coisa. Você apaga o que você pesquisou, ele continua nos itens pesquisados, então precisa realmente de várias melhorias e otimizações para a fluidez da GNOME Software. Falando nela, no Ubuntu a gente tem algo meio chato, que é a duplicação de atualizadores. Nós temos a aba atualizações da GNOME Software, que obviamente você pensa assim, é ali que vão aparecer as atualizações do sistema. Todos os aplicativos que tiverem atualizações, sejam snaps, sejam aplicativos normais, vão aparecer ali, atualizações de segurança e tal. Mas não, no Ubuntu nós temos um aplicativo bem antigo até, que acompanha as versões do Ubuntu há muito tempo, chamado Atualizador de Programas. É através desse cara que você vai fazer as atualizações do sistema. A GNOME Software não mostra todas essas atualizações e às vezes mostra algumas aí tal, às vezes atualizações da plataforma GNOME ou alguma atualização da própria GNOME Software aparece por lá. Mas geralmente você vai usar essa outra ferramenta externa. Isso confunde os usuários e deveria ser cortado. Ou utiliza só uma, né, que é dentro da GNOME Software, preferencialmente para ficar coeso, ou você tira aquela aba da GNOME Software que é inútil praticamente e deixa só esse atualizador. Agora tem um outro bug envolvendo o Nautilus que eu só percebi em uma das minhas instalações. Ele não ficou completamente traduzido, aliás, tem outras partes do sistema que não ficaram completamente traduzidas. Na verdade, são coisas novas que eles inseriram ali e tal, por exemplo, no menu privacidade, tem muita coisa que ficou em inglês. Mas o Nautilus sempre ficou traduzido. E em uma das minhas instalações realmente ficou todo traduzido, mas em outra, mesmo instalando o pacote de traduções do GNOME e tal, a mesma coisa que eu fiz no outro computador, tem algumas pastas que simplesmente não são traduzidas, o nome fica em inglês. E em uma das instalações aconteceu também uma coisa que na outra não acontece, que é muito curioso. Sabe a função de snipping, de você jogar a janela para o lado da tela e ela encaixar? Então, com o Nautilus não funciona em uma das minhas instalações, já na outra funciona normalmente, vai entender. E outra coisa a se criticar é o caos que fica no monitor do sistema em relação ao sistema de arquivos por conta dos snaps. Eu sei que cada snap está dentro de uma imagem, ele é montado como uma mini partiçãozinha ali e tal. Quanto a isso, sem problema nenhum, desde que funcione, francamente eu não me importo como é a parte técnica. Se funciona, tá beleza. O monitor do sistema deveria ter essa função de esconder os snaps, porque imagina comigo aqui, se no futuro todas as aplicações do Ubuntu forem distribuídas via Snap, imagina o caos que vai ser ali para você conseguir enxergar alguma coisa. Vai aparecer um monte de sistemas de arquivos lotados e até você achar o que você quer saber, que é quanto espaço você tem na home, por exemplo, vai ficar mais complicado. Existem alguns outros aplicativos mais interessantes para fazer isso atualmente, tipo o GNOME Usage, né? O uso do GNOME, alguma coisa assim, eu acho que foi traduzido. Mas por enquanto o que vem por padrão é esse aí. E tem certas coisas que deveriam ser consideradas. Se você quiser fazer uma comparação, tem review aqui no canal do Ubuntu 17.10, que foi a primeira ISO aí com GNOME, e agora 18.04, você pode assistir os dois e fazer uma comparação da evolução para ver se você acha que evoluiu muito de uma versão para outra. Em suma, o sistema está bem interessante, tem vários pequenos probleminhas, e tem um outro bug que eu tinha esquecido de mencionar que acontece. Os snaps eles não suportam tema direito. Então, sabe aquele tema que você gosta? Se você instalar e você tiver aplicativos Snap que usem GTK, provavelmente eles não vão pegar o tema, eles vão ficar com o tema da Waita do GNOME padrão, caso inclusive do próprio monitor do sistema. Fica meio zoado. Acho que esse é um bug que eu não tinha visto ninguém mencionar até o momento, pelo menos. Bom galera, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da minha síntese de prós e contras do Ubuntu 18.04 LTS. É um sistema muito interessante que vale a pena no mínimo testar, é uma LTS de respeito por assim dizer, mas tem bastante coisa nova, então eu acho que a partir desse momento, talvez o Ubuntu possa voltar a ser o Ubuntu a partir da 18.10 e começar a implementar modificações próprias que tornem a interface
do sistema um pouco mais confortável para se utilizar. Eu já disse aqui isso uma vez em outro vídeo, mas uma das coisas que eu gostaria muito de ver o Ubuntu fazer novamente é criar soluções que facilitem a vida do usuário novamente, do mesmo jeito que eles fizeram na época aí do 10.04, 10.10, 11.04, enfim, onde a criatividade estava a mil, né? Seria muito interessante que a Canônica voltasse a isso, mas talvez, enfim, eles tenham mudado um pouco o foco e não sei se isso vai acontecer. De qualquer forma, eu adoraria saber a sua opinião, então deixe aí nos comentários o que você está achando dessa nova versão do Ubuntu e se esses bugs que eu disse que aconteceram comigo aconteceram com você também, beleza? Valeu, até a próxima, falou!